Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast e no episódio de hoje estamos aqui com o Sensei Herbert Ranich. Muito obrigado, Sensei, por aceitar aí o convite e participar do Budocast. Obrigado. E estamos aqui mais uma vez com o Sensei Leonardo Sodré também, que já veio aqui, participou várias vezes aí do Budocast. Muito obrigado por aceitar mais uma vez aí participar do Budocast. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. E obrigado, Sensei Herbert, aí também por estar junto aí com a gente. E hoje eu convidei vocês para a gente tratar de um assunto que eu conhecia há pouco, até algumas semanas atrás, que é a introdução do Aikido no Brasil. Pelo que eu vi logo de cara, quando eu comecei a procurar sobre o tema, duas figuras, surgiram como as principais figuras da introdução do Aikido no Brasil. Uma é o Sensei Kawai e outra é o Sensei Nakatani. Um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a buscar documentos assim que eu pudesse encontrar alguma coisa sobre essa época, né? Tudo que eu encontrava falava do início da década de 60, né? E a primeira documento que eu achei falando alguma coisa sobre Aikido no Brasil, na verdade, vinha de praticantes de judô, né? Então a década de 50 é uma época que no Brasil, principalmente o pessoal do judô estava tentando discutir, afinal, o que era judô, o que era jiu-jitsu, qual era a diferença de jiu-jitsu para judô, porque muita gente no Brasil usava o nome jiu-jitsu para judô, né? Então tinha uma baita de uma confusão, e aí algumas pessoas começaram a dizer, já no início da década de 50, pessoal, isso que a gente está treinando não é jiu-jitsu, é judô. Aí o outro falava, não, mas é jiu-jitsu, porque esse judô que estão trazendo agora não é igual o jiu-jitsu que eu praticava, não sei o quê. E aí começou uma ideia de que jiu-jitsu era uma arte completa, que era a mãe de todas as artes, e o judô era um pedaço do jiu-jitsu, né? Era assim que se explicava. Só que não se entendia jiu-jitsu como hoje, eu acho que é bem divulgado, que jiu-jitsu tem Daitoryu, tem Jinshin-ryu, tem vários estilos, né? Na época eles acreditavam que jiu-jitsu era uma coisa só, existia um jiu-jitsu. Então o que eles pensavam? Então jiu-jitsu é a mãe de todas as artes japonesas e as outras são pedaços do jiu-jitsu, né? Então começaram a entender, o karatê o jiu-jitsu era o karatê mais o judô mais o Aikido. Aí que eu encontrei esse início eles falando isso, né? Tem um artigo do Sensei Rudolf Hermani, do Judô, em que ele vai descrever o Aikido como uma forma superior do Jiu-Jitsu, que leva grandemente em consideração o lado espiritual da técnica. Isso ainda em 1955. E aí o que eu encontrei foi que, teoricamente, Teruo Nakatani teria chegado ao Brasil em novembro de 1960 pelo Porto de Santos e depois se muda para o Rio de Janeiro. E aí já em 61 ele teria começado a ensinar o Aikido por intermédio de professores de judô. Então, sobre isso, especificamente, o que mais antigo eu teria é o seguinte, que em 61 tem um novo artigo do Rudolf Hermani falando sobre Aikido. Entre aspas, ele diz, de forma geral, todas as lutas se prestam a servir como base de um sistema de defesa pessoal, etc. Ele está falando sobre judô e defesa pessoal, é o artigo dele, né? E aí ele fala o seguinte, existem ainda no Japão escolas e sistemas dedicados unicamente a esta finalidade, destacando-se o Aikido com grande popularidade baseado em torções. Isso em 61 seria, teoricamente, quando Nakatani teria feito algumas aulas ali dentro da academia de judô. E aí o que se conta é que ele teria tido a ajuda do professor Masami Ojino, e eu encontrei que também ele se liga a um outro professor de judô chamado Yamamoto, né? Então, em dezembro de 1962, então, no final de 62, tem uma competição de judô ali por algum evento de comemoração, alguma coisa na Marinha. E aí, entre a competição, né, em um momento de intervalo da competição, tem uma apresentação de Aikido. O Ojino e o Yamamoto, eu não sei se fala Ojino ou Ogino, né, porque, enfim. Mas o Ojino e o Yamamoto, eles estão participando dessa competição, né, que seriam as pessoas que teriam auxiliado ali o Nakatani no início dessa história dele com o Aikido no Rio de Janeiro. E aí, a parte do Aikido, né, diz assim na matéria. Era uma competição de judô, né? As arbitragens agradaram pela precisão e segurança observados. Isso falando sobre a competição de judô. E aí diz, nos intervalos foram feitas demonstração de Aikido e Nage no Kata. Nage no Kata é um kata do judô, né? Pelos membros do DI da federação. DI, departamento de alguma coisa, né? Diretoria de alguma coisa da federação, não sei o que é. E aí já em 63, aí vem... Em 7 de novembro de 1963, uma matéria do jornal Diário da Noite que vai se chamar Aikido é esporte e poderosa defesa pessoal. E aí vem uma introdução mais, vamos dizer, aprofundada, entre aspas, né, que é uma apresentação do Sensei Kawai. Eu acho que essa matéria é legal de ler, porque é uma matéria bem antiga, mas que seria ali os primórdios ali, eu acredito, de quando se torna público o Aikido no Brasil.
E ainda com o nome de Aikibudo, isso que eu achei muito interessante. Então fala assim, Aikibudo é um esporte japonês, usado pelas forças policiais do Japão para defender-se dos delinquentes de alta periculosidade e também pelas tropas do exército nipônico. É um esporte tão velho como o judô e todas as modalidades do gênero, porém é desconhecido porque até bem pouco tempo era praticado unicamente pelos príncipes japoneses, ministros, artistas da classe e militares de alta patente. E aí, sobre a apresentação mais especificamente, ele vai começar falando o seguinte: o médico Munenori Toshio Kawai foi um dos primeiros a cultivar entre o povo a prática do Aikibudo, tornando-se um dos 11 que mais conhece a arte entre mais de 1.000 professores do novo esporte. Transferindo sua residência para a América do Sul, depois de visitar a América do Norte e toda a Europa, o médico estabeleceu sua residência em São Paulo. No início do corrente ano, Munenori Kawai fundou em São Paulo a primeira academia de Aikibudo da América Latina, reunindo cerca de 30 adeptos. Com o desenvolvimento dos alunos, a prática foi se expandindo, com diversas demonstrações públicas, ao mesmo tempo em que hoje o professor Munenori Toshio Kawai era nomeado chefe-geral do Aikibudo em toda a América Latina. E aí fala assim, demonstrações para policiais. Na manhã de ontem, o professor Munenori fez uma demonstração pública com os seus alunos, as mais altas autoridades policiais do estado. Isso ficou em São Paulo, né? Representantes dos consulados japonês e americano em São Paulo, representantes da Força Pública e da Guarda Civil. A demonstração foi feita no ginásio da Escola de Polícia. Os próprios professores de Educação Física e da Defesa Pessoal ficaram satisfeitos com a demonstração e possivelmente será o novo esporte introduzido na Escola de Polícia entre os diversos alunos dos cursos policiais. Além de constituir-se em esporte, o Aikibudo é uma poderosa arma de defesa pessoal, um auxiliar das modernas polícias e tropas militares. É também um meio de cultivar a moral e desenvolver o espírito de esportista. Então essa é uma primeira matéria ali de 63 que eu encontrei, de uma apresentação do Sensei Kawai. E aí ainda em 63 também começam a aparecer propagandas do professor Yamamoto e do Nakatani juntos aí no caso, um ensinando judô e o outro ensinando aikido. E aí a propaganda, né, que eles colocavam no jornal no Rio de Janeiro é o seguinte: judô e aikido, defesa pessoal em jiu-jitsu moderno. Rua Viúva Lacerda do Maitá. Professor Yamamoto e Nakatani. Único diplomado na América do Sul pelo Kodokan e Aikikai. Aí eu não sei se está falando que um é da Kodokan e da Aikikai ou se algum dos dois era formado nas duas escolas, né? Então foi mais ou menos isso que eu encontrei aí desse princípio aí da introdução do Aikido no Brasil. Como vocês conhecem? Como é que é geralmente contado essa introdução do Aikido no Brasil? Olha, posso falar um pouco do que é contado formalmente. Basicamente, só tem uma de livro, assim, né? Tem uma única fonte em forma de livro que é uma fonte mais enviesada e o que é contado é mais ou menos a tradição oral, né? Que foi passado entre os professores, entre os alunos. O que eu sei é muito do que você está falando, que o Aikido foi introduzido no Rio de Janeiro pelo Teru Nakatani Sensei, mas ele veio por conta, né? Ou seja, ele estava desempregado no Japão e veio para o Brasil com uma chance de vida chegou aqui em 61, como você falou, e aí começou a dar treino. Acho que em 60 ou 61, né? E aí a dar treino. E no caso do Kawai Sensei, não. O Kawai Sensei, eu não sei, aí o Redo você pode falar melhor, não sei se ele já tinha vindo antes para o Brasil e depois vai para a Europa, mas quando ele chega na Europa para revisitar o mestre dele, Murashige Sensei, porque o Kawai Sensei era aluno do Murashige Sensei lá na província de Yamaguchi-ken, no Japão, e aí o Murashige Sensei vai para a Europa, e aí nesse meio tempo o Kawai Sensei, eu não sei se ele vem para o Brasil antes, depois volta para a Europa, e na Europa o Murashige Sensei fala para ele ir para o Brasil, e através do Murashige Sensei, o Kawai Sensei recebe o selo formal como tipo, representante da Aikikai dentro do Brasil, né? E aí ele introduz o Aikido na região de São Paulo, e aí através dele vai também indo para outros estados. É mais ou menos isso que eu sei. O que eu sei é que Kawai Sensei é discípulo de Saito Torataro, um praticante de Budo no Japão, que durante muitos anos treinou o Daitoryu Aikijujutsu. Em 1924, Murashige Sensei vai fazer acupuntura com Saito Torataro, que era um famoso médico oriental, e o Kawai Sensei já estava lá como... Não, em 24 ainda não, perdão. Murashige, nessa altura, já está treinando com o Eshiba Sensei, o Daitoryu, e nessa altura o Eshiba Sensei já estava praticando também, e apresenta o Eshiba Sensei para
o Saito Torataro. Mas, de fato, o Saito só vai treinar com o Ueshiba Morihei Sensei em 1927, até 1930. Nessa altura, conhece também o Korin Kaku Aikido, com... Ele tem que citar aqui. Não, Minoru Hirai, né? Hirai. Kawai Sensei, na década de 40, se torna o Uchideshi do Saito Torataro. E, através dele, conhece Murashige Sensei também. Quando o Kawai Sensei, na década de 50, começa a visitar o Brasil, ele começa em 55, ele vem para o Brasil pela primeira vez. Aí ele vai para o interior do Paraná, faz um périplo lá pelo interior do Paraná, conhecendo a colônia japonesa, que era muito grande ali, fazendo tratamentos de acupuntura principalmente. E ali ele já começa a fazer umas demonstrações do sistema que ele havia criado também. Assim como o Saito Torataro tinha um sistema que juntava a medicina oriental com as práticas do Budô, Kawai Sensei também fazia isso. Ele juntava as práticas do Budô com a medicina oriental. E ele começa a fazer uma série de demonstrações. E tinha algumas pessoas que já começaram a treinar com ele nessa altura, né? Mas ele chamava de Aikibudo, não dava o nome de Aikido. Ele volta para o Japão, do Japão ele vai para a Europa, para Paris, onde ele passa 6 meses morando na casa, próximo lá ao criador da macrobiótica, o Sakurazawa Niyoshi, o Jorge Osawa. Conhece lá também o professor Kikuchi da macrobiótica. E o Kikuchi havia treinado com o Ueshiba Morihei Sensei também. Surge um início de um relacionamento e o Kikuchi quer que o Kawai Sensei venha para o Brasil com ele. E o Kawai Sensei, conversando com o Murashige Sensei, o Murashige Sensei falou: olha, o que você treinou é o mesmo que eu treinei. O Aikido não é muito diferente disso que a gente treina. O Kawai Sensei passa 6 meses com o Murashige treinando. Murashige obtém para o Kawai Sensei o 4º Dan de faixa preta no Hombu Dojo e o título de Shihan. E o Kawai Sensei vem para o Brasil como representante oficial da Aikikai. Aí sim ele começa a usar o nome Aikido e cria o primeiro dojo de Aikido em São Paulo, né? Aí ele se estabelece realmente. Então, o que eu sei. Isso foi em 61. Em 63 ele vai para o Japão. É aí que ele recebe o título de Shihan das mãos do fundador, do Ueshiba Morihei Sensei. Tem uma matéria de um jornal do Rio de Janeiro, mais ou menos nessa época, né, que chama Judô versus Aikido. E aí eu acho que eles não entenderam muito bem essa coisa do Aikibudo e eles entenderam que era Aikijudo que tinham chamado. Porque eles falam assim, parece que tem um pessoal em São Paulo agora divulgando o Aikido, muito bem. Aí eles dizem assim na matéria, sobre essa divulgação do Aikido agora no Brasil e tal, eles falam assim: até aí muito bem, o que revolta são os aproveitadores. Em São Paulo surge um grupo de praticantes, por sinal de judô também, que pretendendo espalhar o novo esporte às custas do vulto do judô, mutilando o nome real pela denominação de Aikijudo, um descaso condenável uma vez que existe a Federação Internacional de Aikido. Mas quem escreveu isso, na verdade, foi o pessoal do judô, né? Então acho que eles não entenderam o termo Aikibudo e acharam que era Aikijudo. Então fizeram alguma confusão ali e talvez talvez até porque já tivesse ali um grupo praticando Aikido no Rio de Janeiro e já usando o nome Aikido, né, também. Pelo que eu vi do Sensei Nakatani, ele conheceu o Aikido através do Sensei Hiroshi Tada, né, que era... Os dois aparentemente faziam Shinshin Toitsudo, né, que é uma prática criada por um mestre chamado Tempu Nakamura. E aí lá ele ficou sabendo sobre o Aikido e aí através disso ele foi treinar, mas se eu não me engano ele chegou no Brasil ainda segundo Dan, né? E aí ele começa ali no Rio de Janeiro e dá para ver que em 1963 já tem ali propagandas dele com o Sensei Yamamoto do Judô ali tentando, né, promover a academia deles. Em 64 já a academia vai para a Rua Capitão Salomão. No caso, tem uma propaganda que é a Academia Yamamoto de Judô e Aikido, aí tem outra propaganda que é a Academia Nakatani de Aikido e Judô. Então acho que talvez uma estratégia deles para tentar atrair o pessoal do Judô, o pessoal do Aikido. Aí já em 65 eles estão anunciando aulas particulares, talvez não tenha dado muito certo, né? E aí já mais para frente, em 65, o Sensei Jorge Medi, que é um sensei bastante conhecido do Judô, ele foi até aluno na Academia Gracie, depois ele foi morar no Japão. Quando ele retorna, ele monta a academia dele
né? E o Jorge Mehdi, ele inicia um curso de Aikido na academia dele, que era uma academia jamais estabelecida, e aí ele com a supervisão do Sensei Nakatani, né? Então aí que talvez ele tenha conseguido se estabelecer um pouco melhor, conseguir mais aluno e tal, através, né? Parece que esse caminho, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito próximo ali do pessoal do judô, ali existe um interesse do pessoal do judô em aprender o Aikido, e aí com isso acaba conseguindo, né, o Aikido ir se introduzindo pelas academias de judô, né? E quando eu comecei a treinar, um dos meus senpais era um professor de judô de São Paulo, o Sensei Ishikawa. Praticava Aikido, e tinha muita gente do judô que vinha praticar com o Kawai Sensei. O Ono Sensei, ele era judoca também, né? O Ono Sensei, ele era terceiro dan do Kurachi Sensei. E o Ono Sensei conta que o Kawai Sensei, quando fez a primeira demonstração em 63, ele anuncia no rádio pedindo para que venha alguém do judô para poder ser o quê. E aí o primeiro quê do Kawai Sensei numa demonstração era um faixa preta do judô Ono. Como ele fazia no Paraná, então. E é muito legal que em todas essas propagandas que você leu aí, é ressaltada a eficácia do Aikido como defesa pessoal, né? E hoje tem gente que diz assim que Aikido não serve para defesa pessoal. Recentemente, o Sensei Leonardo fez uma entrevista com uma pessoa que disse, não serve, eu sou um grande mestre aí do Aikido. Não serve. Se quiser a defesa pessoal, tem que treinar outra coisa. E, na verdade, o Aikido que se treinava nessa época serve muito para a defesa pessoal. Interessante. Eu vejo que até por isso tinha essa coisa do pessoal do judô ali, de tentando até resgatar uma coisa da defesa pessoal do judô, até porque até o meio da década de 50, a verdade é que a maior parte dos professores de judô no Brasil não conheciam a parte de kata do judô, eles só conheciam a parte esportiva, né? Então acabava que tinha essa, vamos dizer, não sei se dá para dizer uma defasagem, mas existia quase uma desconexão dessa outra parte do judô que se praticava no Japão, né? Então talvez por isso, quando viram o Aikido, sentiram ali uma familiaridade e uma possibilidade de complementação, né, do próprio tênis. A divulgação do Aikido no mundo, ela é muito feita, os primeiros praticantes de cada país, né, eram muitos judocas. Você pegar na Europa, os primeiros praticantes eram judocas de Aikido, os primeiros mestres, né, locais, né? Vem mestres de Aikido do Japão, e aí os primeiros eram judocas. É um processo que era bem comum em vários países do Ocidente. E os próprios praticantes iniciais, né? O Murashige Aritomo, por exemplo, sem contar os praticantes iniciais do Aikido, né? O Aritomo Murashige, o Minoru Mochizuki, o próprio Torrei, né, que é muito famoso, veio do judô. No caso, você citou o Tada Sensei veio do karatê, uma exceção, né? Mas a franca maioria eram dos que viraram o Tidei do Aikido e seguiram o Aikido, eram ex-judocas, né? Ou judocas até o fim, somados ao Aikido também. Como é o caso do Tomiki Sensei, né? Aí, seguindo aqui uma linha do tempo que eu fiz aqui, em 67 eu encontrei uma primeira tentativa de explicar ali nos jornais a origem do Aikido, e aí dizia que originou-se de uma arte chamada Ichi-Ryu, ramo de jiu-jitsu com o professor Ueshiba. Era essa basicamente a explicação. Então ainda estava um pouco longe. E aí, em 68, começa a prática do Aikido no Rio de Janeiro, né? Também na Associação Nippon de Judô, também o Sensei Nakatani, tendo como assistente um aluno dele chamado Oswaldo Simon. E ali, em 68, eles fazem uma exibição de filmes de Aikido com a execução do Sensei Ueshiba na Associação Nippon de Judô, aberta a várias pessoas, incluindo uma visita de 2 praticantes de Curitiba de Aikido. Então é interessante que o Sensei Ebert falou, né, do Sensei Kawai indo para o Paraná. Né? Então existe essa visita desses 2 praticantes de Curitiba para assistir os filmes. Um se chamava José Araújo Silva e o outro Márcio Barros Fernandes. E aí eu acabei de procurar mais, né? Quem eram esses praticantes de Curitiba, né? Então, ou seja, por essa informação já deveria ter um núcleo ali de prática de Aikido em Curitiba, né? E aí eu fui ver que em 68 teve um curso de formação de instrutores a 24 policiais militares no Paraná. E esse era um curso que ele durava, eu não sei exatamente a duração total, mas tinha alguns meses, e eles treinavam 3 horas diárias, né, os policiais, em 4 práticas de luta, né? Judô, Aikido, boxe e capoeira.
E pelo que diz a matéria, existia uma predominância no interesse no Aikido nesse curso. Quem deu o curso na parte de Aikido foi o professor Noritaka Ichigo, que era um professor vindo de Nagoya e que ele conheceu o Sensei Kawai em 1965. E aí, em 68, ele vai para Curitiba, onde ele faz essa instrução para a polícia, e ele funda um dojo chamado Shudokan, em Curitiba. E dessas pessoas que fez parte desse curso de instrutores se chamava Jorge Disseu Van Zuit. E aí ele trouxe o Jorge Van Zuit, que virou assistente dele nesse Shudokan Dojo em Curitiba. Então esse foi um primeiro núcleo ali em Curitiba que surgiu de prática de Aikido através do Kawai Sensei, de um aluno do Kawai Sensei que era esse Sensei Noritaka Ichigo. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, eu achei muito interessante também que em 68 também, ainda já em 68, na verdade, tem na cidade de Resende uma primeira competição de Aikido, programada entre as academias Meiji, Suzano, Dom Pedro II e Nippon, que eram as academias ali ligadas ao Sensei Teruo Nakatani. Eu não sei como era essa competição de Aikido, não achei mais informação sobre o assunto, mas achei interessante já em 68 ter alguma informação sobre uma competição de Aikido. Em 69... o Sensei Noritaka Ichigo ele se muda para o Rio de Janeiro, ele vai trabalhar com acupuntura e parece que chega a dar aula de Aikido no Rio de Janeiro, e o Jorge Van Zuit ele substitui o Sensei Ichigo como professor, enfim, titular ali da Shudokan, fica o responsável pelo dojo Shudokan, que faz em 69 uma demonstração, que aí eles dizem patrocinada pela Associação Brasileira de Aikido, né, que aí depois eu vim a saber que a Associação Brasileira de Aikido era o dojo, enfim, fundado pelo Sensei Kawai em São Paulo. E esses dojo Shudokan, ele vira como se fosse... Tem uma matéria que trata como se fosse uma filial, uma regional da Associação Brasileira de Aikido. Por alguns anos, né, em Curitiba, Jorge Van Zuit, que vem a ser o professor do Sensei Wagner Bull, também, que é uma figura conhecida aí no meio do Aikido, é quem cuida ali da prática de Aikido ali em Curitiba, né? Nesse artigo de 69, que vai falar sobre esse dojo de Curitiba, ele vai falar que o primeiro divulgador do Aikido na América do Sul foi o professor Kawai, fundador da Associação Brasileira de Aikido, né, que seria essa associação fundada lá pelo Sensei Kawai em São Paulo. E aí já em 1970 também há uma notícia do Sensei Kawai fazendo uma demonstração de Aikido para a Polícia de São Paulo e convidando, né, o público e tal, né, para conhecer o Aikido, né? Então, tem esses dois casos aí que eu acho bem interessantes, porque já mostra aí pelo menos uma divulgação do Aikido fora do simplesmente Rio de Janeiro e São Paulo, e aí indo se consolidar um pouco mais no Paraná. Eu não sei até quando o Jorge Van Zuit ficou como professor de Aikido lá, me parece que ele não dá mais aula de Aikido, não sei. Mas parece que por alguns anos ele fica dando aula. Tanto é que ali mais para frente, em 1975, ele inicia uma pesquisa sobre a vida do Morei Ueshiba, isso sai no jornal, né? E ele vai tentar instituir o Dia do Aikido, que aí ele fala que o Dia do Aikido teria que ser no dia 26 de agosto, que seria a data do falecimento de Morei Ueshiba, de acordo com Jorge Van Zuit, mas se não me engano foi em abril, né? Então ele teve, eu acho que ele teve ali um erro de data, mas ele tinha esse plano aí, fazer esse projeto de instituir o Dia do Aikido no Brasil, lá em 75 já, né? Isso mais para frente. Interessante que isso vem sendo discutido novamente, por representantes de vários grupos, criação desse dia. Eu realmente nunca ouvi falar, né, do professor que você falou, como é que é o nome do professor do Van Zuit? Noritaka. Eu não conhecia. Noritaka Ichigo. Eu nunca tinha ouvido. Você conhecia, assim? Eu realmente não. Só de nome, mas pessoalmente não. Eu nem sequer nome, assim, nunca nem ouvi falar. Quando eu escutava, não conhecia. Parece que nessa época, mais ou menos, quando ele se muda para o Rio de Janeiro, também é a época que o Sensei Teruo Nakatani ele vai se mudar a academia para Copacabana, se não me engano, que ele vai começar a chamar de Associação Carioca de Aikido. Eu acho que até hoje continua, né, como Associação Carioca ou Associação de Aikido do Rio de Janeiro, uma coisa assim. O Nakatani Sensei, ele era bem popular no Rio de Janeiro, né, porque ele teve uns 2 casos que tentam assaltar ele se defende dos ladrões, aí vai parar nas manchetes do jornal. Ele chega até a participar de um filme com o Roberto Carlos também. E parece que montou um dojo que tinha muitos e muitos alunos lá no Rio de Janeiro, né? Então também ele foi bem popular e ajudou a popularizar o Aikido lá no Rio. Eu
comecei a treinar Aikido, Gustavo, em 1975. Então eu não sei muito sobre o que é anterior a isso, a não ser de ouvir falar. Quando eu cheguei, foi um momento em que tinha recém acontecido o desligamento do Torrei Sensei, uma figura muito famosa no mundo do Aikido, da sede mundial, do Aikikai Home Dojo. Torrei era a grande estrela do Aikido naquele momento. E ele se desliga da central mundial e alguns praticantes do Brasil, o Ono Sensei e outros, estavam muito ligados à prática com o Torrei Sensei naquele momento. Queriam muito que o Kawai Sensei seguisse com o Torrei também. E o Torrei era muito amigo do Kawai Sensei. Kawai Sensei tem muitas cartas do Torrei Sensei na casa dele. A filha dele, a Cristina Kawai, guarda essas cartas. Eles eram muito amigos e o Kawai Sensei chegou a ficar tentado realmente de acompanhar o Torrei Sensei. Mas aí ele decide permanecer no Home Dojo e Ono Sensei também, em obediência a ele. E o único que segue nessa linha do Torrei na época era um professor argentino que era aluno antigo aqui no Brasil, que era o seu Alfredo Palacios. Ele segue, então, a linha do Torrei Sensei. Quando eu comecei, ainda era a Associação Brasileira de Aikido. O nome ainda era esse. Mas logo depois mudou, eu não me lembro bem a data não, mas logo depois mudou. Mas quando você começou, assim, vocês já tinham no mínimo 2 dojos em São Paulo, né? Que é o dojo... Tinha os dois, porque o Kawai Sensei havia deixado o dojo dele da Rua das Carmelitas para o Ono Sensei e tinha aberto ali... Primeiro ele mudou para a próxima marginal do Rio Pinheiros. E depois ele já comprou a casa do bairro da Previdência, que foi onde eu comecei de fato a treinar Aikido. Foi na mudança para o bairro da Previdência que eu cheguei. Tanto que os primeiros dias a gente treinava sem tatame, estava sendo construído o dojo. Treinava no cimento com ele. Mas como ele era muito bravo, né, ele era o pai. E o Ono Sensei, que era bonzinho, era a mãe do Aikido brasileiro. As pessoas gostavam mais do estilo do Ono Sensei, que era mais carinhoso. Antes de 75, a única coisa que eu vou encontrar mais assim de diferente aqui, que eu encontrei, foi um professor coreano de Aikido em Manaus. Eu não sei se era de Aikido mesmo, ou talvez Hapkido, mas... e aí era um professor chamado Kim Seung-jin, que seria aluno de Kim Hen-sung, quinto dan. Então é Daitoryu, foi o Daitoryu Hapkido. Eu imaginei que fosse alguma outra coisa. E aí a gente entra em 75 realmente, que aí... que eu encontrei uma coisa interessante, foi que tem o que seria uma primeira demonstração em Santos de Aikido pelo Sensei Kawai e pelo Sensei Ono. Sim, foi aonde eu conheci o Aikido, nessa demonstração. Que foi, será que é essa mesma sede da Brasil Shorin-ryu Karate-do? Não foi na sede do Brasil Shorin-ryu Karate-do. Isso eu posso afirmar. Eu era praticante de Shorin-ryu Karate-do em Santos, onde eu morava nessa ocasião, com o Shinzato Sensei, que foi um faixa preta nono dan de Shorin-ryu, que na época era 8º. Eu praticava Karatê. Aí um amigo me falou que ia abrir uma academia de Aikido em Santos, com um argentino também, naturalizado brasileiro, André, que recentemente tinha feito exame para Shodan. E ele me chamou para fazer uma aula experimental, eu fui, achei incrível aquilo, principalmente a sensação física, né? Depois eu era karateca e a gente treinava Shorin e Goju. E o Goju é extremamente travado, né? E de força. E aí fiz uma aula de Aikido, fui alongado, puxado para todo lado, esticado para todo lado. Eu achei aquilo incrível, assim, a sensação física depois do treino. E aí o Kawai Sensei ia descer para fazer a inauguração oficial do dojo. Aí quando eu vi a demonstração, era ele, o Ono Sensei, e na época estava também o Shiuzo. Shiuzo era um faixa preta, chegou a 3º dan, se eu não me engano. O Shiuzo também estava, se eu não me engano, estava nessa demonstração. E aí eu achei aquilo
Falei, bom, achei o que eu queria na vida. O mestre e a arte, tudo junto, um pacote só. E aí fui perguntar ao Kawai Sensei como eu faria para treinar com ele. Ele não falava muito português, também não fazia muita questão. Só falou assim, pergunta pro Ono Sensei que ele sabe te explicar como chegar lá. E foi o Ono Sensei quem me deu a direção da academia do Kawai Sensei, do dojo do Kawai Sensei. Mas era um espaço alugado próprio para os treinos de Aikido, não era a sede do Shorin-ryu. A sede do Shorin-ryu era no centro da cidade, esse espaço era na ponta da praia. Eles tinham uma academia, um dojo lá em Santos, então, também. Foi muito rápido o dojo de Santos, durou muito pouco tempo. Meses, não chegou a um ano de vida. E o ano de 75 também é importante porque foi quando no Rio de Janeiro o Nakatani Sensei para de dar aula, né? E a convite dele vem o Shikanai Sensei lá do Japão, que aí assume a turma do Nakatani Sensei. 90%, não, eu falo um número aleatório, mas a franca maioria do Aikido do Brasil tem conexão com o Kawai Sensei, né? E as exceções são o pessoal que é do Nakatani Sensei e do Shikanai Sensei. Mas que já, por muito tempo também, o Shikanai Sensei, ele faz esse, né? O Raiba Sensei deve ter feito vários Udan Shakais que o Shikanai Sensei participa, né? Sim, muitos. Eu fui o Tideshi... Fui o que do Shikanai Sensei em todas as demonstrações quando ele chegou. Eu acho que o Shikanai Sensei ele busca, né, fazer mais esse contato com o Kawai Sensei, que acho que talvez não sei se existia, eu desconheço, não sei se tinha antes, né? Na época que era só o Nakatani Sensei e o Kawai Sensei. Não, ele estava sempre com a gente em São Paulo, sempre. E toda demonstração que íamos fazer, o Kawai Sensei chamava o Shikanai Sensei. É interessante que ele chega também em 75, né? Ou seja, tem essa demonstração em Santos e tem também o ano que o Shikanai Sensei também... Tem uma demonstração aí, já devia ser 77, 78, lá no Sesc Pompeia. E ia ter também a demonstração de Hapkido. Aí nós estávamos todos nos trocando lá no mesmo vestiário. E aí tá o professor do Hapkido, e aí era um coreano. E aí entra o Shikanai Sensei. Aí Hapkido se escreve como Aikido, é o mesmo kanji, só a leitura é diferente. Aí o Shikanai Sensei se aproxima desse mestre coreano, vai bem perto, assim, olha no kimono dele, assim, no dogi dele. Escreve igual, né? Começa a falar em japonês com o cara. E eu senti que o coreano ficou tenso, sabe? O coreano ficou tenso com aquela aproximação. E aí, quando o coreano ficou tenso, eu fiquei mais tenso ainda. Que eu falei, eu vou sair daqui. Eles não se gostam muito, né? Coreano não gosta muito de japonês, né? Foi muito engraçado, porque foi tenso. Aí, Sensei, em 76 eu encontrei, foi numa revista, o senhor deve conhecer a revista Kiai, né? Eita, se conhece. E aí, eu fuçando aqui nas minhas revistas Kiai, eu encontrei aqui uma... Falando sobre 76, o seguinte, mas aí eu não sei porque a revista já é dos anos 90, né? Mas rememorando, falando... A matéria fala da União Aikikai do Brasil, na verdade, né? E aí fala assim: as relações entre a Fundação Aikikai do Japão e o Aikido no Brasil estreitaram-se em 1976, quando Shihan Kawai foi convidado a participar da criação da FIA, Federação Internacional de Aikido. Nessa oportunidade, Shihan Kawai recebeu de Shihan Osawa, 10º Dan, a incumbência de dirigir e divulgar o Aikido no Brasil. Na mesma ocasião, Doshi Kishimaru Ueshiba demonstrou o desejo de visitar o Brasil. Shihan Kawai fez então um convite que culminou com a vinda de Doshi Kishimaru Ueshiba, Shihan Yamaguchi e Shihan Shibata. As despesas foram divididas entre a revista Arigato, que gentilmente recebeu a passagem Tóquio-São Paulo-Tóquio, as outras 2 passagens, bem como a estadia dos mestres no melhor hotel da época e o translado para Buenos Aires, Montevidéu e Rio de Janeiro foram pagas por Shihan Kawai e Nakatani. Quando informado da viagem do Doshi à Argentina, o professor Miyazawa demonstrou sua intenção de filiar-se ao Sensei Tomei. Aqui deve estar escrito errado, devia ser o Sensei Torrei, né? Como o Sensei Herbert já comentou ali antes. Shinshin Toitsu Aikido. Caso Dosho e sua comitiva não o visitasse. Shihan Kawai incluiu no programa 2 dias para visitar a academia do professor Miyazawa e mais 2 para a academia do professor Kurata, desde que as despesas de hospedagem fossem patrocinadas por eles. Na ocasião, Shihan Kawai incluiu o professor Miyazawa na comitiva para ajudá-lo nas traduções em Montevidéu. Então, aí falando, né, da primeira de 76, depois essa, não sei se... Não me pareceu que a visita foi no mesmo ano, né? 76, mas falou depois dessa... O Sensei foi eleito 4º vice-presidente, né, da Federação Internacional de Aikido.
responsável pela América do Sul. E aí há esse convite para o Docho Kishomaru, que vem em 79. Acho que é 78, sim, sei que ele vem. 78, né? 78. É, 78. Não, 78. Mas acho que no jornal também, quando fala que estreitou os laços, acho que não. Ele já tinha essa. O Kawai Sensei já tinha esse título, né, de representante da Ikikai. O que estreita, na verdade, é que cria a Federação Internacional de Aikido. E aí o Kawai Sensei ele é o representante que é escolhido ali, e ele vira o quarto vice-presidente também. Mas estreita os laços no sentido de que ele é incumbido de divulgar para a América do Sul. Até então ele era representante para o Brasil somente. Né? Aí ele passa a ser representante para a América do Sul. Sensei, mas eu olhando aqui para essa matéria, dá para ver ali que o Sensei Kawai e o Sensei Nakatani estão meio que trabalhando juntos ali para trazer essa comitiva, né? E existia uma rivalidade, alguma coisa entre eles? Eu não lembro desse contato com o Sensei Nakatani, então. Sinceramente, se talvez tenha existido e seja uma... Eu era muito menino, eu tinha acabado de pegar a faixa preta. Quando o Docho vem, eu tinha 2 anos, eu tinha 1 ano e meio que eu tinha pego o meu Shodan. Eu fiquei muito próximo porque eu que dirigia o Kawai Sensei tinha comprado um Galaxy, carro bonito e precisa. Aí comprou um Galaxy. Mas era um Galaxy verde abacate, era um negócio muito interessante aquele Galaxy. E eu era o motorista, então eu levava o Docho para todo lugar, né? E acompanhava tudo com o Kawai Sensei, com ele e com os 3, né? O Docho, o Yamaguchi Sensei e o Shibata Sensei. E aí, em 77, eu encontrei uma aula de Aikido em Brasília, através do professor Martins. E aí, nessa época, diz ainda que a supervisão é do Sensei Nakatani. Mas aí, logo no ano seguinte, em 78, vai dizer que cresce o número de praticantes em Brasília sob a orientação do professor Shikanai, né? Então, o Sensei Shikanai já está no Brasil, o Sensei Leonardo Sodré já tinha falado. E aí começa, né, aí esses professores a terem mais, vamos dizer, contato com os jornais para começar e aí já se encontra mais descrições sobre a história do Aikido, como o Aikido se desenvolveu, do que se trata o Aikido direto, né, dos próprios professores de Aikido aqui. E o Martins, que ele era aluno do Sensei Teruo Nakatani, depois ele vai formar, né, oficialmente ali a Associação Brasiliense de Aikido, alguns poucos anos depois, né? E aí eu não sei, é em 78 ou em 79 que surge a FEPAI? 79, se eu não estou enganado. 79. E como é que se deu essa formação? Foi assim, teve alguma razão a mais ou foi uma ideia para tentar organizar mais o Aikido no Brasil? Porque de fato ali a década de 70, final de 60 e 70 é um momento em que várias artes marciais do Brasil estão tentando se organizar, né? Até então muita coisa estava na mão da Federação de Pugilismo e aí depois o judô, por exemplo, ficou muito tempo ali na mão da Federação de Pugilismo e até é interessante que quando tem acho que foi um mundial de judô, o presidente na época do Kodokan, Issei Kano, ele manda uma carta para o Brasil falando que o cônsul do Japão no Brasil que ia escolher os lutadores brasileiros, porque não podia ser a Federação de Pugilismo, tinha que ser uma federação de judô. Então começou uma briga ali, porque e lá no Japão eles falando o seguinte, ó, não pode o judô ficar dentro de uma federação de pugilismo, tem que ter a sua própria federação e tal, e aí começa o judô, o jiu-jitsu também acaba começando esse processo de fazer a sua própria federação. Eu fiquei imaginando se no Aikido também não tinha alguma coisa nesse sentido, né? Porque aí eu entendo, aí eu não sei se eu estou enganado, apesar de se chamar Associação Brasileira de Aikido, o dojo do Sensei Kawai ainda não funcionava exatamente como uma federação nem nada nesse sentido. Exatamente. O que aconteceu é o seguinte, anos 70, começam os filmes do Bruce Lee e outros, né, o Kung Fu na televisão. Cara, começou a pipocar academia de arte marcial, em cada esquina tinha uma academia de arte marcial. E muitas vezes as pessoas não sabiam nada. Um praticante de Aikido que esteve presente no congresso de fundação da Federação Internacional de Aikido, com o Kawai Sensei, por exemplo, um faixa preta segundo Dan, se separou do Kawai Sensei e da cabeça dele criou o tal do Jukido, que ele dizia que era Judô, Aikido e Karatê junto. E ele era 10º Dan em cada uma delas.
E ele abriu a academia de Jukido dele. Então, houve um movimento de algumas pessoas que estavam próximas da Kawai Sensei, um juiz que treinava, umas outras pessoas, no sentido, olha, Toshu está vindo aí, veio aí, a gente precisa dar uma forma mais organizada para isso aí. Como é que vamos fazer? Vamos criar a federação. Sugeriram a criação de uma federação. Para criar uma federação, você tinha que seguir as leis esportivas do país. Você tinha que estar afiliado a uma confederação e você tinha que ter alguma forma de torneios, de competições. Então, nós estabelecemos, foi no Idan Shakai, como é que a gente vai fazer isso? Kawai Sensei, eu me lembro desse dia, Kawai Sensei falou, Aikido não tem competição, o que bom, o que eu vou fazer? Aí alguém sugeriu, Kawai Sensei, a gente pode fazer assim, quem faz o melhor Tenkan, quem faz o melhor Ukemi, quem faz o melhor Shuko. E era isso, e a gente registrou essa forma de competição, e ao nos filiarmos, também nos filiamos à Confederação Brasileira de Pugilismo. Eu não me lembro bem qual foi o motivo, a ideia do Kawai Sensei era filiar o judô, inicialmente. Mas o judô parece que também estava em formação, eu não sei o que acontece, fomos bater no pugilismo. E era eu que acompanhava a Dona Letícia nas reuniões no Rio de Janeiro. Dona Letícia Kawai, esposa do Kawai Sensei, que era responsável por esse contato nas reuniões da Confederação Brasileira de Pugilismo. E daí lá íamos nós, Dona Letícia e eu, para o Rio de Janeiro. Pegávamos o avião de manhã, íamos para a reunião, voltávamos à tarde, à noite. E era muito divertido, porque era um bando de velhinho do boxe, falando de boxe, contando as histórias antigas, entendeu? Eu me divertia com os velhinhos. E a gente estava boiando lá, né? Estava boiando lá. Mas, enfim, foi isso naquele momento. Depois a legislação mudou, né? Aí a gente pôde abandonar essa história de competições e tudo mais. Eu acho só que também tem uma outra razão para a criação da federação da FEPAI, né? É porque quando teve a criação da Federação Internacional de Aikido, você tinha que ter uma federação que representasse em cada país, não era indivíduo. Verdade, bem porque lembrado. O Aikido ele era regido ainda pela Aikikai, Fundação Aikikai, né? O Aikido dessa linha do fundador do Aikido, e como era regido no sistema japonês, ou seja, era um indivíduo que dava representatividade para os outros indivíduos. Então, na época, o Kawai Sensei dava representatividade para o que seria o Aikido brasileiro, e o Nakatani Sensei também, por sua vez, lá no Rio. Mas os estrangeiros, principalmente os europeus, eles estavam querendo mudar isso daí, queriam criar uma federação internacional que regularizasse, e os japoneses, atentos com isso, eles falam, ok, a gente vai ter que ceder, mas a gente vai tomar conta da federação. Então cria essa Federação Internacional de Aikido e entra essa regra de ter uma federação que representasse o país, não era mais o indivíduo, né? Então não importava se o Kawai Sensei era o representante da Aikikai, tinha que ter a federação do país. E aí o Kawai Sensei também vê a necessidade, né, é obrigado a criar uma federação. E eu acho que entra no pugilismo porque era a lei brasileira. Né? A lei brasileira, todas as lutas tinham que estar conectadas com a Confederação Brasileira de Pugilismo. Assim como a CBF não existia, né? Não era a Confederação Brasileira de Futebol, era a Confederação Brasileira de Desporto. Era um outro tempo. Né? Pela legislação, a Federação de Pugilismo, ela era o que eles chamavam de Federação Eclética, e ela era responsável pelas lutas no Brasil. O judô foi o primeiro que conseguiu se livrar, e muito, eu acredito, por causa desse caso que acabou acontecendo, de uma briga da Federação de Pugilismo com a própria Kodokan, e não tinha muito como a Federação de Pugilismo ganhar essa briga, né? Eles até tentaram por um tempo, falando que eles tinham legitimidade, que a Kodokan não ia interferir em assuntos internos do Brasil, mas aí tinha toda uma vontade de se organizar essa Federação Internacional de Judô, que já estava uma coisa muito avançada já, e para o Brasil poder participar dos eventos internacionais ia acabar tendo que ceder isso. Então, até se a gente for ver, tem uma época ali que tem a de pugilismo, tem a de judô, se não me engano a de esgrima também era a parte, talvez, não lembro, tinha uma coisa assim. Mas recentemente eu falei com um colega do Kendo e ele falou que até o Kendo ficou muito tempo dentro de pugilismo, assim, né? Então tinha isso, né? A de pugilismo acabava abarcando todo mundo, e que é o que o Sensei Herbert falou, uma situação meio estranha, né? Porque você chega lá, tem um pessoal do boxe e você tem que lidar com eles ali, né? E eu imagino que talvez até muitos dos problemas de organização do judô por um tempo no Brasil vinham dessa questão, né? O que o cara do boxe vai entender de judô, né?
Mas você tem que lidar com ele de alguma maneira, né? Ele não vai saber reconhecer que o fulano ou o Beltrano que sabe mais como fazer aquilo no judô, porque ele é do boxe, né? Então, era uma situação meio estranha mesmo. E no caso do Brasil foi isso, né? Obrigou que o Kawai Sensei fez criou essa pseudo-competição para poder ter essa federação, né? Então todo mundo tentava dar um jeito, imagino, na época, para poder ter o título formal de ser uma federação, né? Uma instituição. Eu sei que ainda em 1987, que também teve uma obrigação de todas as federações e associações, elas tiveram um aviso de 60 dias para regularização, com o Conselho Nacional de Esportes em Brasília. E aí o próprio Conselho Nacional de Esportes, no caso das artes marciais, falou assim, tá meio bagunçado, tem gente que está dando aula e não sabe nada, então agora as federações têm que regularizar, quem for para regularizar, não sei o quê, ficou uma discussão meio assim, uma exigência do próprio Conselho, né? A Federação Paulista de Aikido também serviu para uma coisa importante naquele momento, que era somente autorizar que portadores de terceiro dan acima pudessem abrir um dojo. Então, não adiantava o sujeito querer abrir um dojo. Eu quero abrir um dojo, e é Shodan, não vai abrir. E aí, isso daí, de certa forma, segurou um pouco o crescimento do Aikido no Brasil, em São Paulo, principalmente, né, que é onde a gente estava. Mas também, aqueles que começaram depois disso, estão aí até hoje. Pelo que eu vi aqui, pelo que eu pude perceber, no final da década de 70, então, tem ali um crescimento, porque tem uma matéria de um professor de capoeira na Bahia reclamando que as pessoas estão preferindo treinar Aikido do que capoeira, falando que tem uma sala no andar de cima da dele que está sempre lotada a todos os horários e que as pessoas não estão mais interessadas em capoeira. E tem também uma matéria ali em 78 que dá uma ideia geral de como estava a situação do Aikido no Rio de Janeiro, que fala assim: no Rio e em Niterói existem cerca de 150 adeptos da prática do Aikido, distribuídos em 3 academias da Associação Carioca de Aikido, 2 no Rio, Copacabana e Tijuca, e uma em Niterói, na rua Aurelino Leal, número 51, quarto andar. Em Niterói, o mestre Titã Shikanai já conta com 20 alunos e explica que começou a treinar em Tóquio com 9 anos de idade. Quando se pergunta ao professor Shikanai se ele tem alguma religião, a resposta é a seguinte: faço Aikido, é a mesma coisa. E aí a gente entra na década de 80. Tem uma coisa interessante também, eu acho, na década de final, do meio para o final, acho, da década de 70, acho que foi uma exibição no Brasil de um filme chamado Aikido Arte Fantástica. Eu até fui procurar no YouTube, ele é um filme meio que tem no YouTube de graça para quem quiser procurar, a legenda ou em inglês ou em espanhol, que a ideia do filme é meio que retratar um pouco da vida do Sensei Morihei Ueshiba, alguma coisa assim, mas é um filme um pouco romanceado, alguma coisa assim, até no início tem uma apresentação de Aikido lá em Tóquio, no início do filme, né? Mas é um filme que ali no meio para o final, eu acho que da década de 70, até um período ali da década de 80, ele ficou passando nos cinemas brasileiros. E aí até um dos artistas, um dos atores que faz o filme é o Sonny Chiba, né? Que na época ainda chamava Shinichi Chiba. E aí, isso. E aí ele é um dos atores no filme. Não lembro exatamente qual personagem que ele faz. Eu conheci esse filme pelo nome de Geitotsu Aikido, uma coisa assim, o nome do filme. Não conhecia por esse nome, Geitotsu Aikido, mas não conhecia pelo nome em português. Mas é um filme o filme conta a história do fundador do Aikido, quem interpreta é o Sonny Chiba, tem uma demonstração, inclusive aparece tem o Aka Sensei, que agora é o atual Dosho, né? Aparece também no filme, uma demonstração como se fosse uma criança fazendo, mas não sabia que tinha passado nos cinemas brasileiros. Também não me lembro de ter visto. Vi muito filme do Shiba Shinichi, fiquei triste que ele morreu agora em agosto. Pois é, eu não conheci esse filme. Fui conhecer vendo a propaganda do filme nos jornais, até aí depois eu ainda não tive um tempo para ver com mais calma, assim, né? Mas parece um filme legal, assim. E eu fiquei imaginando se não tinha, quer dizer, não sei se hoje continua assim, né? Mas antigamente era normal, né? Demorar um pouco para o filme chegar no Brasil, né? E, se eu não me engano, o filme é de 75, alguma coisa assim, né? E chegou alguns anos depois no Brasil. E aí eu fiquei imaginando se, de repente, na época, né, para quem fosse praticante de Aikido, ou para quem não conhecia o Aikido, se não era até uma chance de
de conhecer através do filme e se interessar pela prática, né, Sensei Herbert? Eu não sei se você tem como falar melhor sobre isso, se a partir da FEPAI, a partir do final da década de 70, início de 80, que o Aikido começa a ir para outras cidades, ter uma procura um pouco maior, começar a sair um pouco desses centros assim e começar a se ir para outras regiões do Brasil. Sim, porque aquele grupo de faixas pretas que se formou na década de 70 começa a espalhar, né? O pessoal começa a espalhar, como abriu em Santos, depois o sensei Breno Oliveira vai para o interior, o sensei Nishida abriu no Jabaquara, já começa a ter outros dojos, né? Mas o boom mesmo de crescer é final dos anos 80, início dos anos 90, né? A impressão que eu tenho, né? Não sei se o Sensei Herbert deve saber bem melhor sobre isso, mas acho que Sim. sai mesmo Está no falando de um final. outro momento, que também aconteceu que até então eram só duas. E aí começa, essa pessoa Tem no abre lá no Jabaquara, Palmeiras, outro né? abre em Campinas, e aí começa. Mas realmente, depois, na final dos anos 80, 90, foi que aí sim, inclusive o Kawai Sensei começa a mandar os alunos dele para outros lugares, né? Como eu que vim aqui para Fortaleza, muita gente ele mandou para o Nordeste, outros para o Sul. Nos anos 90 também começou a aparecer um pouco mais as outras escolas de Aikido, né? Tomiki Aikido. Se não me engano, teve um aluno do Sensei Ono que se filiou ao Yoshinkan, né? E começa a aparecer também as outras escolas, né? No caso do Tomiki Aikido, foi um professor do Japão, né? Sensei Hiro Fumitada, né? Ele chega em 73 no Brasil, mas ele só vai começar a dar aula em 87, e aí eles vão fundar uma associação, uma federação, sei lá. Acho que é uma associação, né? É a federação Tá ali em sério. 93, mas isso já é década de 90, né? Então, ali na década de 90, e aí a gente tem, além de um crescimento mais acentuado, também esse pessoal interessado nas outras escolas, ou em outros estilos, enfim. Tem um momento que também é uma criação de uma União Sul-Americana de Aikido, alguma coisa assim, né? É Kawai Sensei, justamente. Ele tem discípulos no Chile, no Uruguai, na Argentina e no Peru. Aí ele cria a União Sul-Americana de Aikido. Eu cheguei na morte do Kawai Sensei, o Ono Sensei assume a presidência, depois o Edgardo Novelino da Argentina, depois, por último, fui eu o presidente. E aí, Sensei, eu também encontrei aqui nessa mesma matéria da revista Kiai, falando assim, aí eu não sei exatamente o ano dessa revista, mas no final eles falavam o seguinte, que está confirmado que todos os anos será escolhido um aikidoísta brasileiro pertencente à União Aikikai do Brasil para aprimoramento, sendo enviado ao Japão como Multidash, um discípulo que fica junto à família do mestre. Esse ano foi representante da União Aikikai no Ceará, professor Herbert, quarto Dan, e no próximo ano irá o representante de Santa Catarina, professor Pada. Foi que ano mais ou menos isso que aconteceu? 95. A União Aikikai do Brasil é a mesma, não É o Kawai é? Sensei, é. O Kawai Sensei. E como é que foi essa experiência lá? Foi bom, foi bom. Foi um mês lá de Uchideshi no Hongo Dojo, morando no Hongo Dojo com os Uchideshis lá, treinando todas as aulas de manhã até de noite. No começo eles não gostaram muito de mim, porque eu estava acostumado com o Kawai Sensei acordar 4 horas da manhã e começar às 4h30 a trabalhar. Lá eu tinha que acordar às 5h30. Aí eu acordava às 5 e começava. Aí eles me deram uma bronca. Pô, você tá tirando meia hora de sono da gente. Faz isso. Desculpa. Estava acostumado a acordar mais cedo. Foi legal, foi uma experiência de frequentar a casa do Kishomaru Sensei, tomar chá com o Kishomaru Sensei, umas honrarias que só como aluno do Kawai Sensei que a gente tinha. Almoçar com o Fujita Sensei, passear por lá com ele, foi uma experiência muito rica. E você sabe se continua esse programa de sempre mandar todo mundo? Não. Acabou. Agora, a entidade que a gente criou aqui, a Tanenkai Aikido, nós estamos com alguns projetos aí levar adiante e levar as pessoas para lá. Vamos trabalhar para isso. Eu acho importante. A maioria de nós, por questões econômicas mesmo, não teve muita chance de ficar indo sempre, né? Quem tem a felicidade, como o Sensei Léo teve, de ir várias vezes, né? Meus alunos foram mais do que eu já para o Japão. E a gente está querendo criar essas condições agora para que as pessoas possam ir com mais regularidade. Eu acho fundamental essa experiência. E acho fundamental o nosso contato com o Hongo Dojo, independente de ir até lá também, trazer pessoas de lá para cá, com contato
presente mesmo, né? Ficar ligado realmente. Afinal de contas, a gente pratica o Aikido no Hombu Dojo, né? Nossa sede mundial, nosso quartel-general, né? Eu queria perguntar para o Sensei Leonardo Sodré quando foi mais ou menos que ele começou e como é que era já a situação do Aikido que ele se lembra naquela época. Você começou, foi no o Sensei Ono, ele, que eu me lembre, né, da história, ele continuou o trabalho do Sensei Kawai no dojo na Rua das Carmelitas, alguma coisa assim, né? E aí depois ele se mudou para outro local, não sei se já é o local que está hoje, né? Quando você começou, já era o local atual ou era o anterior? Quando eu comecei, tinha quase um ano que tinha se mudado para o local novo. Eu comecei já na Rua Paula Ney, nunca treinei na Rua da Carmelitas. Aí já na Rua da Paula Ney já era o dojo próprio do Ono Sensei. E comecei lá em 96. E era bem isso, a característica principal é que o dojo do Ono Sensei era o único lugar do grupo do Kawai Sensei que fazia exame próprio, ou seja, era o próprio Ono Sensei que dava os exames de faixa, não era igual aos outros dojos ligados ao Kawai Sensei que todo mundo ia para a academia central fazer exame, mas o Ono Sensei sempre ligado ao Kawai Sensei, né? O Kawai Sensei concedeu para ele esse direito, né? Tipo, ó, quando eu comecei, o Ono Sensei já era sexto dan e o Kawai Sensei já era oitavo dan, né? E aí o Ono Sensei, acho que era o único sexto dan aluno do Kawai Sensei, então ele tinha esse direito de fazer o exame de faixa. E aí a gente só ia na central quando tinha os seminários, né? Quando o Kawai Sensei trazia o Masataka Fujita Sensei do Japão, e os outros mestres que também vinham. Teve um tempo que vinha bastante mestres aqui no Brasil, davam uns 2 seminários que o Kawai Sensei trazia por ano, mais ou menos. Ele trazia sempre o Fujita Sensei, e aí tinha sempre um outro no meio, o Yamada Sensei, Hinobu Yamada do Japão, veio o Sugawara Sensei do Rombo, o Seki Sensei do Rombo, o Masuda Sensei do Rombo. Fujita Sensei veio durante uns 10 anos, depois começou a vir o Seki Sensei, né? Aí quando começou a vir o Seki Sensei, meio que só começou só o Seki Sensei, não tinha mais outros seminários do grupo do Kawai Sensei que ele organizava. Mas era esse o cenário assim, que tinha na época. E tinha os outros grupos, né? De Aikido. Tinha a FEPAI, tinha a Brasil Aikikai, depois teve Febrae, tinham vários outros grupos que aí organizavam com os seminários deles. Pois é, a Brasil Aikikai foi uma espécie de rompimento com a FEPAI ou foi uma coisa que surgiu em paralelo? A impressão que eu tenho, acho que o Kawai Sensei se separa primeiro da FEPAI, né? E aí depois tem vários... posso estar completamente enganado, mas o Reb Sensei talvez saiba melhor. Quando o Kawai Sensei sai da própria federação que ele criou, e aí ele cria essa União Sul-Americana de Aikido, e aí a FEPAI depois vai tendo outras separações, e aí as pessoas vão criando os seus devidos grupos, né? Então a FEPAI tem até hoje, e os outros grupos saem meio que do que era a FEPAI. O Reb deve saber bem melhor do que eu, porque eu só sei o resultado final. Quando eu cheguei, já tinha... Quando eu cheguei já era assim, só aumentou, só foi aumentando. É a minha versão. A minha versão é a seguinte: Kawai Sensei era um ditador, não deixava ninguém trabalhar, não deixava... O Aikido não crescia por causa dele, entendeu? E a gente quer democracia. A democracia é o seguinte: eu quero ser mestre, aí o outro eu também quero. Então é o seguinte: a democracia, cada um faz seu grupo aqui e tá pronto, tá certo. Então, assim, o povo que queria democracia na FEBAI são os mesmos que estão mandando lá até hoje. Aí outros que não tiveram espaço para mandar ali foram criar outros lugares para poder mandar também. Só o Ono Sensei e eu, que não precisávamos mandar em lugar nenhum, que ficamos com o Kawai Sensei até o fim. O Kawai Sensei já acho que em 1980, a Kassa Sensei, que era a mestre espiritual dele, falou para ele que ia surgir um movimento. O pessoal não queria mais ele na FEPAI. Falou, você vai ter problemas lá. Aí ele me mostrou, ele escreveu uma carta de demissão e botou dentro, ele tinha uma capanga, né, que chamava capanga, aquela bolsinha horrível. Ele tinha um negócio daquele, ele botou a carta dentro e durante 2 anos quase aquela carta ficou lá dentro. No dia que teve a reunião e o Dan Shakai, que falaram para ele que gostariam que houvesse mudança, que ele passasse a ser uma espécie de... Como é que eles falaram? Que ele queria que ele fosse presidente vitalício, mas não ia mandar mais. Aí ele tirou a carta e falou, não, eu saio. Tá aqui, ó. Entregou a carta de demissão, saímos ele,
Ono Sensei e eu. E a FEPAI ficou lá. E daí eles brigaram entre eles e saíram vários grupos dali daquela FEPAI inicial. Mas essa é só a minha versão. Bom, gente, acho que a gente podia ir encerrando, e aí eu queria saber de vocês, como é que vocês veem o estado hoje, atual do Aikido, como é que estava antes da pandemia começar, agora passada a pandemia, como é que estão as coisas, né? E como é que vocês veem aí o futuro do Aikido no Brasil? Eu acho o Aikido aqui no Brasil ele é muito fragmentado, né? São muitos grupos, é mais cacique do que índio. Então é muito fragmentado. O Aikido, por ter ausência de competição, então ele tem a competição nas outras artes marciais, ela gera um ponto em comum. Você obriga todo mundo a ter um ponto de encontro e conviver. No caso do Aikido não tem, então a gente tem os seminários, os encontros, mas aí é muito fácil, né? Você chega lá e fala, ó, eu não vou naquele encontro e acabou, né? Então tem muitas federações, é muito fragmentado, e isso faz com que os níveis técnicos sejam completamente dissonantes, né? Você tem grupos ou dojos que têm um bom nível, tem outros que têm um nível péssimo, né? Para não usar outra palavra. Tem esse fator que é complicante. O que eu acho que antes da pandemia você estava tendo vários grupos buscando se aperfeiçoar, cada um tentando fazer com que as pessoas treinassem mais, buscassem mais, né, informação, treino mesmo, trazendo professores, professores indo até por fatores econômicos, mais professores, né? A minha geração foi uma geração beneficiada pela economia brasileira da época, então a gente pôde viajar mais, treinar mais com várias pessoas, não só de fora, mas também aqui do Brasil. A gente acha às vezes que tem essa problemática no Aikido brasileiro, que a gente sempre acha que o cara de fora é muito melhor, mas, por exemplo, hoje você tem o Herbert Sensei aqui, que é um dos representantes que é um expoente do mundo e as pessoas podem trazer, se treinar com ele cada vez mais vezes, né? Imagino que no início dos anos 90, quando ele foi para Fortaleza, lá ficava, e para vir para São Paulo já era uma casa que você tinha que deixar para poder vir de avião. E hoje já é mais fácil. Com a pandemia deu uma boa, né, uma boa balada em muitos dojos do Brasil, porque a maioria eram dojos não eram dojos próprios, alugavam, muitos dojos fecharam, muitos praticantes ficaram um tempo sem treinar, agora é um trabalho de formiguinha para ressurgir, mas umas coisas interessantes, tem nessa dificuldade, alguns contatos de grupos, né, como o RABC faz parte também daquele Aikido 2020, é um grupo que está tentando voltar a criar pontos, não uma federação única, mas as pessoas voltarem a entrar em contato, buscar ter eventos em conjunto. Então eu acho que tem um cenário positivo aí para o futuro. Gustavo, eu acho que o Budô é um caminho individual, sabe? No fundo, é você que tem que procurar a verdade, a sua verdade, a verdade do seu coração. Dentro da arte que você pratica, você tem que procurar aquilo que é melhor, aquilo que realmente atende todos os seus objetivos. Você quer treinar jiu-jitsu, você quer treinar aikido, você quer treinar karatê, mas qual é seu objetivo? É defesa pessoal? É a saúde? É porque você quer fazer parte de um grupo? É porque você quer mais harmonia na sua vida? Você quer um fortalecimento psicológico, emocional? Qual é seu objetivo? O que o Sensei Leonardo falou é bem o retrato do que nós tivemos aqui. Uma fragmentação e muito em cima de objetivos egóicos, como eu te disse, de gente que quer ser mestre. Então é assim, é muito fácil. Eu escolho um sensei lá da França ou um sensei dos Estados Unidos e digo que sou representante do estilo dele. O cara tá lá na França, ele não sabe nem o que eu estou fazendo aqui, entendeu? E eu posso estar fazendo qualquer coisa dizendo que sou representante dele. É diferente de ter um cara como era o Kawai Sensei, de olho em cima de você, dizendo o que você pode ou não fazer. Então, essa fragmentação que aconteceu no Brasil, ela não me parece que aconteceu pelos motivos mais nobres. Pelo contrário. Mas aquelas pessoas que têm um coração sincero na sua busca, elas acabam sempre encontrando o caminho que elas procuram. Isso é uma coisa que é um direito inato do ser humano, sabe? Então, aqueles que procuram um Aikido sério, um Aikido que serve para a defesa pessoal, mas serve também
para melhorar a sua saúde física, psicológica, né? Para aqueles que procuram o Aikido para um despertar de uma nova consciência, acabam encontrando também, né? Porque existem pessoas sérias. Existe o Sensei Leonardo, existe o Sensei Henrique em Recife, existe o Sensei Jefferson, existem outros senseis que não estão nos mesmos grupos, são pessoas que estão em grupos diferentes. Né? Eu poderia citar um monte de outros aqui, Sensei Valdecino, em Santa Catarina. Enfim, posso citar vários que estão em grupos diferentes, mas têm esse objetivo comum de um treino sério, responsável, que cuide da saúde das pessoas, que não machuque, mas que ao mesmo tempo seja forte, seja vigoroso, né? E permita que as pessoas encontrem realmente dentro do Aikido um caminho para suas vidas. Então eu acho que é isso. Hoje existe esse movimento que o Sensei Leonardo falou do Aikido 2020, que está tentando reunir esses diversos grupos em atividades comuns. Eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que é um movimento de volta, sabe? Houve um movimento de ida e agora está acontecendo um movimento de retorno, de busca de unidade, de um aprimoramento. O importante é que cada um que venha treinar Aikido, que ele procure se aprimorar, que ele não fique satisfeito com o que ele já sabe, que ele procure saber mais, conhecer mais e mais fundo. Né? Porque o Aikido é muito profundo. 20 anos é pouco para o Aikido. 20 anos é pouco. Então, assim, sempre querer mais, sempre ter aquele espírito de iniciante. E olhar para o que você quer realmente. Kawai Sensei tinha uma frase que eu usei ontem com os meus alunos, porque chegou um senhor para treinar comigo, tem mais de 60 anos de idade, e na mesma semana em que chegou uma senhora que tem 70 anos. E os dois com limitações de saúde, de corpo, né? E o Kawai Sensei dizia, Aikido, saúde primeiro interessa. Segunda, defesa pessoal. Terceira, tratamento. Então, o Aikido serve para melhorar a sua saúde, serve para te prover de uma muito eficiente defesa pessoal e serve como tratamento também. Isso é muito importante. Você tem dificuldades com o seu corpo, está precisando melhorar, o Aikido trata também. É isso, encontrar o que você quer. Sensei Herbert, muito obrigado por ter aceitado o convite aí e participar do Budocast. Eu que agradeço a ambos. Posso só fazer um adendo aqui já que o Sensei falou uma coisa mais profunda da filosofia, do futuro do Aikido, assim, tem um traço que é um processo econômico. A minha geração foi favorecida por uma condição econômica mais favorável do Brasil e teve não só intercâmbio de poder viajar, mas trazer vários mestres. Eu acho que a gente vai passar num certo futuro agora uma situação econômica muito desfavorável no Brasil. Você viajar para fora está muito caro, você trazer um mestre de fora está muito caro. Então eu sinto que talvez a gente possa ter um renascimento ou uma valorização dos professores daqui. Vai começar a ter cada vez mais troca entre os professores que aqui estão. Ou seja, vai ter mais seminário com o Herbert Sensei, vai ter mais seminário com o Ricardo Leite, vai ter mais seminário com o Ricardo Kimati, com o Wagner Okino, com o Wagner Burro. Então você vai ter mais seminários acontecendo entre os mestres aqui e uma valorização. Então se a gente conseguir nesse momento juntar, poxa, vai ser fabuloso. Agora vai depender de como vai ser, né? Porque o que vai ser, não sei. Bom, obrigado também, Sensei Leonardo Sodré, por ter participado mais uma vez aí, ter cedido um pouco mais do seu tempo aí pro Budocast e também por ter feito a ponte aí com o Sensei Herbert para a gente poder bater esse papo aí. Muito obrigado. Sempre. Aqui é um prazer e recomendo a todos que, se você ouviu até agora, vai ouvir até o final, né? Mas que deve ouvir sempre. E que é eu acho os trabalhos que você faz é fabuloso. E para mim foi... acho que qualquer praticante marcial, quando você encontra uma falha, né, um defeito, você fica fascinado e quer fechar aquele flanco. E quando você me convidou aqui, você começou a mostrar as notícias, eu falei, olha, eu realmente não sei nada disso. E fiquei surpreso o quanto eu desconheço da história do próprio Aikido brasileiro. Então eu agradeço você por todo o que você levantou e é muito legal, porque para mim realmente mostrou o quanto que eu desconheço. Parabéns, Gustavo, por esse trabalho, viu? Fantástico. Acho que todos somos muito gratos. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui com mais um Budocast. Se inscreva nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.